Oi, foi mal. Então, Marcelo, era o Marcelo que estava perguntando, né? A inflação aí é para cálculo do vendedor, tá? É só você se atentar na pergunta do problema, tá? É o prazo mais vantajoso para o indivíduo que está comprando, tá? Deu para entender sem eu falar a resposta? Ih, cara, agora que eu vi que estava o áudio desligado. Marcelo, a, a inflação aí é para o cálculo do vendedor, tá? Se atenha ao que o problema está pedindo, que é o financiamento para o comprador, tá? Deu para entender sem eu dar a resposta? Não exatamente, mas eu. Tá muito baixo, não ouvi, desculpa. Não exatamente, mas eu vou ver o que eu consigo trabalhar em cima disso. Então, assim, é só fazer as opções 24, 36, 48 e 60 e ver qual que é mais vantajosa, tá? É que quando eu dou uma informação de que eu tenho uma taxa de inflação anual, tá? É porque o poder de compra dele vai diminuir ao longo do tempo. Isso você mesmo já comentou anteriormente, então isso já está entendido. Tá? É porque eu. Tá, vamos lá, vou falar. É, eu posso ter prestações. Por exemplo, as 4 prestações podem caber no orçamento dele. Tá? Mas qual é a mais vantajosa, considerando que ele perde poder de compra de 10%, 10,5% ao ano, tá? Porque assim, se eu tenho uma taxa de financiamento menor sem inflação, obviamente eu vou utilizar um período maior de meses, entendeu? Se eu tenho uma taxa de financiamento que cabe no meu bolso, mas eu tenho uma inflação de X% ao ano, aí eu já tenho que pensar se eu vou fazer um período mais longo ou não. Deu para entender? Se não deu, pode falar que a gente Não, tenta. deu, não, deu perfeitamente. Deu perfeitamente. É porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha. Vamos falar em números, tá? Ele pode pagar 1.100 por mês. Vamos supor que eu faça o cálculo em 60 meses eu consiga fazer um financiamento a R$ 1.000. R$ 1.000 cabe no meu orçamento, certo? Então, se eu for pensar que eu não vou ter inflação ao ano, eu faço em 60 meses, porque eu não perco meu poder, eu não vou perder meu poder de compra. Só que, se eu tenho uma prestação de R$ 1.000 em 60 meses, uma prestação de 1.050 em 48 meses, só que eu vou perder 10% e meio ao ano em compra, o que vale mais a pena eu fazer? 60 ou 48? Entendi. Ficou mais claro? Não, agora esqueceu completamente. É, vamos ver qual fica, se fica melhor botando isso nominalmente ou de outra forma de expor a questão. Mas agora eu entender completamente. É porque se eu não ponho por exemplo, se eu não ponho não. Eu já tinha tido esse entendimento na hora da leitura. Eu já tinha tido esse entendimento na hora da leitura da questão. Entende? Mas como apareceu para pôr em cálculo e eu tentei botar de uma forma numericamente, e que estava me chegando como botar essa taxa junto dentro do cálculo. Que realmente eu tinha entendido que seria o diferenciador. Agora eu percebo que não é junto desse cálculo.
talvez em outro cálculo, ou de forma nominal. Preciso entender como que ele vai funcionar na questão. Exatamente, porque, por exemplo, eu posso ter uma taxa em 48 meses de R$ 1.000 e uma taxa de R$ 800 em 36 meses. Se eu não tenho inflação ao ano, eu faço em 48, entendeu? Não, entendi, porque você tem mais tempo, você pode ter dinheiro É, mais para tempo na carteira. Essa parte eu tinha entendido pela lógica da questão. Eu só é que realmente vou. você estava querendo incluir esse 10,5% em alguma fórmula no cálculo. Era Na isso. prática é isso, né? Mas você não necessariamente vai incluir essa informação num cálculo. Tá? Você não necessariamente, por exemplo, vai incluir o 1.100 num cálculo. Não necessariamente. Enfim, vou parar de falar, senão acabando. Não, eu entendi. Eu vou botar de forma nominal. Tá. Qual era a outra questão que você queria conversar aqui? Na verdade, eu tentei ter um pensamento sobre a 2 com a inflação. Eu fiz um esboço já, eu só não sei se eu tive o pensamento correto sobre a inflação nesse cálculo. Que no caso, como é o dinheiro dele, eu botei meio que um cálculo meio mal formulado, eu botei aumentando conforme os juros da poupança e simultaneamente diminuindo conforme a inflação. Então, Para, no final das contas, fazer meio que a desigualdade. aí eu acho mais fácil você pensar nesse 0,65 ao mês, tá? Em média, o rendimento da poupança foi no ano de 0,65 ao mês. Então, eu acho melhor você pensar nesse rendimento de 0,65 ao mês no período anual, tá? Em 12 meses, no caso. Porque ele está te dando que a inflação anual foi de 10,5%. Eu tinha feito o caminho inverso. Eu tinha proporcionado Eu percebi. a inflação por mensalmente e então posto como que funcionaria dentro de 12 meses. Então, você tinha posto a inflação mensalmente? Sim, Não, não, mas aí é inflação anual, no todo, 10,5%. Não é 10,5% ao mês, não, é no ano. não, aí eu tinha feito como estava naquela questão lá de juros compostos, de exemplo de um dos slides, que seria pegar o. Eu não vou lembrar o tempo correto, mas referente a ele, ou seja, 10,5 por 12, em 12 Não, meses. tá correto. Poupança rende juros compostos, tá? Então, os 2.000 que se aplica no mês seguinte que dá ao rendimento não vai ser mais 2.000, vai ser 2.000 mais 0,5, mais 1,65% no caso, 1,65% mais 1,65, mais 0,65%. E assim sucessivamente. É bem parecido com aquela planilha que eu trouxe para vocês aqui de exemplo. Tá? Foi? Vou tentar ver com. Bom, qualquer coisa tem semana que vem também, tá? Semana que vem eu vou encontrar aqui, vou acessar aqui o, o link, né, da aula. Vai ser só para dúvidas do trabalho, tá? E a ideia, gente, não é, né, vocês, né, eu chegar, ficar corrigindo, pegando tipo, caderninho de vocês, não vou fazer isso, tá? A ideia de vocês com esse trabalho, com as questões, né, que eu passei, é vocês pensarem e tentarem resolver, tá? Tanto que eu não coloquei exercícios diretos, tá? Eu coloquei coisas para vocês pensarem. Né? Se fosse uma coisa tipo, tá certo, tá errado, era entre aspas mais fácil, né? Só que assim, eu acho, não sei, tá? Eu tô até na
faculdade na FFP há pouco tempo, mas a experiência que eu tive até hoje é que os alunos, né, eles estão muito acostumados, né, a resolver listas de exercícios e fazer a prova e, tipo, pronto, acabou. Eu prefiro dar um trabalho que vocês tenham tempo para fazer, né, bastante tempo, um tempo razoável, mas que vocês tenham que pensar um pouquinho e saber o que vale mais a pena ou não. Eu acho que vocês aprendem mais do que, né, eu passar uma lista aqui, sei lá, com 30 exercícios, falar para vocês, ó, faz os 30 exercícios aí, eu vou dar a nota, acabou. Mas aqui é coisa para vocês pensarem mesmo. Então, se vocês, sei lá, de repente, vocês podem trazer uma solução aqui, tipo a que eu dei, tipo, como exemplo, eu dei na primeira, né? Ele poderia pensar nesses 5.000, aportar num financiamento, né? Ou num financiamento, perdão. Aportar num investimento e tentar ganhar os juros, né? Se alguém me apresentasse essa solução, eu levaria ela em consideração, óbvio, tá? Mas eu não coloquei ela nas opções aqui, então o ideal é tentar pensar o que vale mais a pena. 24, 36, 48, 60. Professor, só uma curiosidade, mas o senhor tem, pelo menos eu entendo assim, né? Eu estou entendendo assim, pelo menos. O olhar que a gente tem para cada questão é diferente, porque tem o olhar do comprador, tem o olhar do vendedor e tem o olhar do cliente, que o cliente não vai pensar, o cara que vai lá comprar o carro, ele não vai pensar, ele não vai calcular, a inflação vai estar tanto, ele não está nem aí. Ele vai ver se a prestação vai caber no bolso dele para ele pagar. Né? 99% das pessoas fazem isso. Uma pessoa que tem a preocupação de saber em quanto vai estar a taxa de inflação, ela está em outro patamar. Exatamente, mas eu quero que quando vocês forem comprar um carro, vocês estejam em outro patamar. Mas eu acho que é justamente essa questão da gente estar calculando qual é o mais vantajoso para ele, porque assim a gente pode aprender até para nossa vida escolher o mais vantajoso para a gente. Mas aí, olha só, se põe no lugar do aluno, aí eu vou olhar para isso aqui, vou pegar assim, não, vou pegar isso aqui, vou fazer, não é vantajoso, está dentro do meu orçamento, vou pagar isso. Eu não estou preocupado em falar, não, o cara vou saber quanto que está a inflação daqui a um mês, um ano, 2. Não, vai dar para eu pagar? Tá, pronto, fechou. Esse é o olhar prático que eu estou falando. Sim, eu não disse. Então, é exatamente o que eu estou falando. Eu não disse que. Isso. Sim, exatamente. Eu não estou dizendo que se vier a resposta, o prazo é de 48 meses, eu vou dar errado na questão. Eu estou dizendo é que eu não vou dar errado na questão se alguém viesse com uma solução de tipo, mas eu posso pegar esses 5.000 e investir no fundo tal que vai me dar tantos por cento ao mês, entendeu? Porque são análises diferentes, né? Claro, claro. Mas é o que eu tô falando, eu não coloquei essa opção de fundo aqui. Então, se eu não coloquei essa opção de fundo aqui, tipo, não é necessário, né? Mas se alguém viesse com essa opção, ou com esse resultado, digamos assim, né? Ó, eu encontrei um resultado que, pô, se eu pagar em 60 meses, eu encontrei um fundo aqui que dá 50% ao mês, pô, beleza. Mas essa área seria uma área de análise, né? Aí sim. Entendi. Sim, mas a disciplina é matemática financeira, mas na ementa tem análise de investimentos também. Por isso que eu estou falando. Se alguém trouxesse essa opção, não daria errado. Essa perspectiva seria a parte da análise. Legal. Não, eu acho legal. Só estou perguntando, estou falando. Não. Se vier a resposta, entre aspas, seca, eu não vou dar errado. Sim. É que eu acho que eu entendo o pensamento da Valéria, que tipo, meio que as pessoas já pensam nisso empiricamente. As pessoas não sabem o que isso acontece, mas em geral eu posso dar, por exemplo, o exemplo de uma coisa que eu vi na Globo, eu não lembro se foi hoje ou ontem, que eles falaram do preço da farinha aumentando, mas que mesmo quando a guerra acabar e tudo mais, o preço da farinha vai ter uma baixa, mas não tão significativa, e depois vai voltar a aumentar, porque em geral as coisas aumentam o preço, tem sempre a inflação, tem sempre o nosso poder de compra diminuindo, e o salário raramente alcança esse mesmo índice.
É o IOF também, que ninguém fala, né? Que está embutido em tudo. O pessoal geralmente não se fala em IOF. Sim, eu também nem. Tá lá. Se bem que geralmente o IOF é um percentual bem baixo, né? Mas tá realmente embutido, né? Nem tá citado aqui nem nada o IOF. Mas a questão da taxa de inflação, tá? Que o comprador não vai utilizar. A taxa de inflação nesse exercício, ela está, por mais que o comprador não vá utilizar, não vá pensar nisso na hora, tá? O que eu não quero é que vocês venham com uma resposta, por exemplo, eu vou pagar 60 meses porque a minha prestação vai ser mais baixa, entendeu? E, tipo, essa resposta seria a resposta, entre aspas, errada, entendeu? Eu vou pagar em 60 meses porque a prestação é mais baixa. Porque em 60 meses eu vou gastar R$ 500. Tá, mas você vai gastar R$ 500, mas se você pode pagar 1.100 e em 48 a sua prestação é de 700, tá? Você vai ter 12 meses de perda aí de 10,5%, entendeu? É só olhar o montante, né? Se a pessoa for olhar o montante, não compra nada, certamente. Tem que fechar o olho e não fazer conta. Pelo próprio juros, Nem compra financiado, se fizer a conta, não compra. Carro, principalmente. Não, hoje em dia tá bem caro, né? Hoje em dia esse valor aqui de 27 mil é um carro usado, popular, sei lá, 2010, 2011. 10 anos de carro aí, eu acho. Eu acho que só pela palavra juros, né, eu acho que em si a pessoa já vai optar pela opção de pagar em menos tempo. Quando se trata de juros compostos. Quando se trata de... Não, mas nem todo mundo não. Não, nem todo mundo não. Tá vendo? Tem gente que joga lá, eu quero pagar menos prestação, mas não pensa que vai perder mais. Tipo, vamos supor que ela pudesse pagar um pouco mais para reduzir a prestação, mas normalmente as pessoas colocam na maior prestação possível. Não pensa em juros nem nada. É porque a gente está num nível já. A gente está no nível de universidade, vocês são universitários, vocês têm mais acesso à informação, tá? Por mais que tenham pessoas que estejam cursando a faculdade, que não tenham tanto acesso, que tenham dificuldade, né? Enfim, tem mais informação do que muita gente. Do que, assim, vamos ser sinceros, né? Mais do que 90%, 50% da população ganha menos de R$ 1.000, pô. Então, né, então é só você pensar aí que a gente vive num país de fato de terceiro mundo. Então, a maioria das pessoas... Quem tem 1.100 para pagar de prestação livre, que para você ter 1.100 um carro com 1.100 livre, você tem que pensar em mais 1.100 de consumo do carro, né? E tem a manutenção. Ainda então, tem isso. Eu nem coloquei, isso nem está no problema, não, tá? Mas tem a gente tem a gasolina aí a R$ 10 já, quase. Exato. A manutenção do carro por aí vai. Bom, mas aí aqui nessa questão 2, pensando aqui na questão 2, a ideia é essa, é ver se os 0,65% ao mês eles vão valer mais a pena do que o 10,5% da inflação, tá? Ou seja, se ele ganhou ou perdeu. Alguém tem dúvida sobre a questão 3, 4? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, gente. Bem, particularmente, na 4 eu
consegui fazer uma correlação melhor com a matéria, fluiu mais naturalmente, então, a menos que eu tenha pensado completamente errado, que eu esteja completamente errado, eu não tenho dúvida. Na 3, teve um negócio que me deixou dividido. Então eu fiz ela 2 vezes, eu fiz ela por 2 cálculos diferentes, porque eu não tenho certeza de qual se encaixa na situação. Mas você pode falar um pouco sobre a 3, para ver se alguma coisa me liga? Bom, então vamos lá. Vamos ler aqui. Em sua promoção de final de ano, uma loja anuncia que é possível adquirir uma geladeira com capacidade de 239 litros, com uma porta pelo valor de R$ 1.000 à vista. Mas se o cliente quiser dividir o pagamento em 3 parcelas iguais, a primeira prestação poderá ser efetuada 60 dias após a entrega do produto. Se os juros mensais são 6% ao mês, qual o valor de cada prestação? Qual o valor total pago à loja? Bom, aqui a pergunta não é necessariamente qual é a melhor opção, né? Aqui é para fazer cálculo meio que direto essa aqui. É pegar esses R$ 1.000, tá? E incorporar aí esses juros, tá? Ao longo do tempo aí, do período de tempo. Quais foram as 2 opções que você tinha pensado? Então, eu primeiramente fiz por juros simples, porque pelo que eu me lembrava, né, dividir em lógicas e tal era com juros simples. Mas aí depois eu vi uma coisa sobre financiamento de eletrodoméstico. Não achei que se cabia dentro do critério de financiamento, mas também fiz um cálculo com juros com custo, a partir do... Eu esqueci qual era o tema do slide. Tinha toda uma seção do tema do slide, pagamento em sequência, eu acho que era isso. É isso aí mesmo. É esse aí mesmo, é esse slide mesmo que você tem que se guiar. Então, outra coisa, nesse caso aí, como o Marcelo está comentando, se apresentar as 2 opções, eu também vou considerar, tá? Não tem problema nenhum. Oi? Professor, Pode falar. aí para fazer o trabalho, no caso, não precisa ser só no Excel, né? A gente pode fazer à mão se quiser. Pode fazer à mão, pode fazer no Excel, pode fazer no Word. Ah, beleza. Se quiser misturar também. Pode, não tem problema. Só fizer na mão, né? Escaneia, tira foto, manda para mim. Manda lá beleza. por e-mail, Valeu. por favor, né? Tranquilo. E também o nome, como eu falei, né? O trabalho pode ser feito em grupo, não tem problema nenhum. E o nome dos integrantes do grupo, né? Por favor, para eu não me perder também, para poder depois lançar lá. Show. Valeu. Sobre o primeiro trabalho, alguma coisa a mais? Bom, a gente vai ter semana que vem também para conversar, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso emendar aqui com o trabalho 2, então? Ó, vou emendar então, tá? Não, abri aqui o negócio sem querer. Abrindo esse negócio de notícia aqui. Bom, vamos lá. Vou fechar então o trabalho 1, tá? Qualquer coisa a gente fala depois de novo por ele. Se alguém lembrar de alguma coisa aí, pode perguntar no final. Bom, vamos lá então. O trabalho 2, tá? Como eu falei com vocês, eu vou querer que vocês façam uma apresentação, tá? E aí é uma dinâmica mesmo, tá? Vocês vão apresentar um trabalho, tá? No qual ele tem a introdução, a metodologia que vocês utilizaram e tudo. Tá lá no final isso. Esse PDF aqui, eu já coloquei
ele está lá no AVA, tá? Vocês já podem baixar lá na sala do AVA. Então eu faço aqui uma pequena introdução. Tá? Esse segundo trabalho já é sobre análise de investimentos. Aí eu faço aqui uma pequena introdução só para introduzir o trabalho, né? Então eu vou ler aqui com vocês, mas você já tem acesso. A análise de investimentos consiste na aplicação de técnicas financeiras e contábeis, com o objetivo de identificar a viabilidade da aplicação de capital para a empresa ou indivíduo em determinado momento e projeto. Sendo assim, é necessário ser bastante cauteloso e usar métodos corretos para que os gestores consigam diferenciar qual a melhor decisão a ser tomada. Essa análise considera os riscos envolvidos no projeto ou investimento, sejam aqueles de ordem econômica ou de cunho mercadológico. Com isso, é possível estimar o retorno que será obtido e ter a possibilidade de criar estratégias para contornar determinadas situações de imprevisibilidade. A necessidade de utilizar essa análise como parâmetros para conhecer a saúde financeira se dá pelo fato de que visualizar o fluxo de caixa, a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial podem não ser suficientes para se chegar a conclusões claras e precisas sobre determinados projetos ou investimentos. É basicamente tudo que a gente já conversou aqui, né, nessa parte de análise de investimentos. Então, tem aquelas questões, né, de payback financeiro, taxa interna de retorno, tá? Que não necessariamente essas medidas, né, ou esses parâmetros eles sejam claros, eles sejam precisos, tá, para determinados projetos. Existem outras opções e aí entra muito também da questão da análise empírica do gestor ou do indivíduo ou do pesquisador que estiver fazendo aquele trabalho em relação a investimentos e com base, obviamente, na matemática financeira. Bom, aí aqui entra de fato, tá, o que eu quero que vocês apresentem. Primeiramente, quais são os objetivos desse trabalho? Vocês vão selecionar um ativo ou um empreendimento para estudo. Por que eu selecionei um ativo ou empreendimento? Se eu não me engano, teve alguém aqui que comentou que gostaria de abrir um negócio, alguma coisa nesse sentido, tá? De ter um empreendimento ou de ser simplesmente um MEI, que é o microempreendedor individual. Então, eu estou dando essa opção. Tá? Você pode falar de um ativo específico, por exemplo, Petrobras, tá? Ou de um fundo de investimento, ou sobre criptomoeda, ou sobre uma criptomoeda específica, por exemplo, Bitcoin, uma Ethereum da vida, tá? Qualquer coisa desse tipo. Ou um empreendimento, tá? E o empreendimento pode ser o quê? Eu quero abrir uma barraca de churrasquinho, tá? Ou quero abrir uma filial do Subway, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer nesse sentido? Pesquisar, tá? O objetivo desse trabalho, a apresentação de vocês, é mostrar, de fato, a pesquisa que vocês fizeram, tá? Então, aqui é muito do papel de vocês, tá? Papel do aluno em pesquisar o tema que ele queira falar ou dissertar sobre análise de investimento. Tá? E aí, por exemplo, eu não queria falar sobre um ativo, eu queria falar da Bolsa de Valores em geral. Pode, tranquilo. Fala lá sobre o Bovespa, se quiser falar sobre o índice Bovespa também, não tem problema nenhum. Tá? Empreendimento. Pô, eu queria muito ir para Portugal, abrir uma empresa de consultoria matemática. Beleza. Pesquisa informações, tá? E traga para a gente, para expor, né, para os outros também, né, que para a gente conversar sobre o assunto. Tá? Nesse caso de selecionar o ativo ou o empreendimento para estudo, tá, uma dica que eu dou não é uma como é que eu posso dizer? Não é obrigatório, tá? É só uma recomendação. Tá? A recomendação é o quê? Que os grupos eles sejam definidos ou divididos, na verdade, em relação ao assunto. Né? Então, por exemplo, se tem 5, 6 alunos, 3 alunos que queiram falar sobre Bitcoin, que esses 3 alunos se juntem para falar sobre Bitcoin.
tá? Mas não é uma regra, tá? Não é não estou impondo isso, não é uma determinação. É só uma dica, uma recomendação. Porque eu acho que vale muito mais a pena terem 3 pessoas fazendo uma pesquisa em conjunto e trocar informações do que cada um, por exemplo, apresentar um trabalho igual sobre Bitcoin. Entendeu? Todo mundo entendeu essa parte? Essa parte eu acho bastante interessante deixar claro que é só uma recomendação e qual é a intenção de vocês fazerem esse trabalho, tá? Que eu estou passando para vocês. Tá? Professor, Pode falar. então aí no caso a gente pode formar grupos, como no outro trabalho também. À Pode ser vontade. individual ou em grupo. À vontade. Ah, beleza. Tá? Assim, se tiver alguém que, não, eu quero falar sozinho sobre o assunto, não quero fazer trabalho em grupo. Beleza, não tem problema, não vou obrigar ninguém a se juntar em grupo para fazer, mas pode juntar grupo à vontade, tá? Bom, continuando. Utilizar os conceitos de matemática financeira e análise de investimentos, tá? E elaborar uma apresentação de, no máximo, 30 minutos, tá? Estou colocando aqui no máximo 30 minutos porque eu sei que tem gente que gosta de falar muito e tem gente que gosta de falar pouco, tá? Então é para a gente ter aí no máximo 30 minutos. Ah, mas professor, eu montei uma apresentação de, deu 15 minutos, deu 20 minutos. Não tem problema. Eu só quero que seja no máximo 30 minutos, tá? Ah, professor, montei uma apresentação de 1 minuto. 1 minuto também tu não vai mostrar nada, né? Vamos ser sinceros. A gente tem que ter um pouco de, de balança aí, né? Enfim, deu para vocês entenderem, né? Eu acho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi um áudio Mas pode aberto. gravar, te mandar ou como é que vai ser a apresentação? Pode gravar. Se quiser gravar a apresentação e mandar, não tem problema. Só vai dar um trabalhinho para vocês. Porque, principalmente para quem for fazer em grupo, né, para gravar e depois ter que juntar tudo, se quiser editar também, vão ter um pouco mais de trabalho, mas não tem problema nenhum, tá? A disciplina, essa disciplina, eu me sinto muito confortável nesse sentido, porque ela já entrou como disciplina remota. Então, se vocês quiserem gravar e mandar o trabalho, não tem problema, tá? Aí eu marco aqui. Não, na verdade, que se mandar o trabalho e gravar, né? Aí eu até mando no grupo para quem quiser assistir, porque a ideia também é que os outros alunos assistam o trabalho. O trabalho não é para mim, o trabalho é para todos, tá? Deixar isso também bem claro aqui para vocês entenderem. Quem for gravar, eu vou encaminhar a apresentação ou para o grupo, ou eu vou passar ela aqui na hora, na hora da aula, tá? Bom, diretrizes para apresentação. Realize uma pesquisa buscando fontes de dados que possam ser usadas dentro dos conceitos financeiros e de investimentos. Tá? Como eu falei, vocês vão realizar uma pesquisa. Tá? Bem-vindos ao mundo da graduação, onde vocês, além de matemáticos, serão pesquisadores. Tá? Toda pessoa que se forma numa graduação, numa faculdade, ela também é um pesquisador. Tá? Para quem não sabia disso, está sabendo agora. Tá? Então, vocês também serão pesquisadores. Tá? Principalmente vocês, que serão licenciados em matemática. Então, é um curso de licenciatura no qual vocês estarão aptos a darem aulas, né? A serem professores. Vocês vão ter que pesquisar a vida inteira. Né? Bem-vindo ao mundo da pesquisa. Identifique algum problema ou simplesmente elabore uma revisão literária sobre o assunto. Tá? Aí aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém não sabe o que é revisão literária? Vocês já fizeram revisão literária ao longo da faculdade, não fizeram? Eu não estou lembrado do termo especificamente. Eu a mesma coisa. Então, revisão literária ou
tem outro nome também, revisão da literatura, tá? É aonde vocês vão pesquisar. Em geral, são autores que falem sobre o assunto, tá? Mas no caso aqui de análise de investimentos, como vocês vão pesquisar, eu sei que vocês vão pesquisar sites, e aí vai ter XP Investimentos, vai ter Rico, vai ter Easy Invest, tá? Não precisa, obviamente, necessariamente serem autores, tá? Que estão na literatura, né, de fato. Tá? Quando a gente vai elaborar um artigo, tá? Ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação, tese, etc., a gente sempre faz uma revisão da literatura. Tá? O que é a revisão da literatura? Buscar autores que já falaram sobre o meu assunto. Então, por exemplo, a minha tese é sobre Covid. O que eu fiz? Eu pesquisei autores, estudos que falassem sobre Covid, epidemiologia, bioestatística, etc, etc, etc. Tá? No caso de vocês, né, como, por exemplo, vai ter alguém que vai querer falar sobre criptomoeda, né, vocês talvez não queiram pesquisar, né, investidores, né, não necessariamente pessoas ligadas ao meio acadêmico. Tá? Não vai ter problema, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Mas uma revisão literária geralmente se dá em trabalhos que são publicados no meio acadêmico. Vocês estão com a minha tela aqui, né? Eu estou compartilhando a tela? Eu estou, né? Tô. Sim. Um site muito interessante que vocês podem utilizar, né, é o Google Acadêmico. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou abrir aqui para vocês. O Google Acadêmico, ele é um site, obviamente, né, aberto, né, livre. E vamos supor que eu queira falar sobre Bitcoin. Então eu boto aqui, Bitcoin. Aí aqui já vem alguns estudos, tá? Então, Bitcoin é a moeda da era digital. Aí eu posso abrir com o botão direito. Aí aqui, por exemplo, tem esse artigo aqui do Gustavo Freitas. Não sei se é um artigo, tá? Acho que é um livro. Enfim, vocês podem ver aqui o que esse autor está falando sobre o assunto, né? Que está no Google, disponibilizado aqui no Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele é uma academia não, né? É um site, né, onde você vai consegue buscar artigos, né, e livros sobre os assuntos que vocês queiram, tá? Dentro do que foi utilizado, né, ou publicado no publicado em revistas, em periódicos, coisas do tipo, tá? Em congressos também. Por exemplo, aqui tem Bitcoin, a moeda do ciberespaço. Tá? Esse site aqui é da USP, então esse aqui deve ser um trabalho que provavelmente foi publicado na revista da USP. Aliás, já está aqui, né? Revistas USP, não tinha visto. Então aqui, GeoUSP, espaço e tempo. Então aqui, tem aqui, Bitcoin, a moeda do ciberespaço. Tá? Tem um DOI, tá? Normalmente os artigos eles têm um DOI, que é o identificador do artigo, né? As palavras-chave e o resumo do trabalho. Aí, se quem quiser abrir o trabalho, só clicar aqui em PDF. Normalmente os trabalhos eles são de livre acesso, open source, tá? E aí ver, até diz aqui como citar o artigo, tá? Que foi publicado na revista. Tá certo? E aí vocês podem pesquisar sobre o assunto. Tá? Vou falar sobre Bovespa. Vamos ter trabalhos aqui que utilizam o termo Bovespa. Né? Vou falar sobre Petrobras. Tá? Então, quero falar sobre ações da Petrobras. Então eu coloco aqui, ações Petrobras.
evidências no mercado de opções de ações da Petrobras, um caso sobre valuation para decisão de investimentos em ações, e por aí vai, tá bom? O Google Acadêmico é muito bom assim para vocês, tá? Existem outros sites como Scopus, tá? E outras plataformas aí, muitas vocês têm que ter acesso universitário, né? Tem que estar na rede da faculdade para fazer acesso. De casa talvez não consiga. Tá? Então vocês podem fazer uma revisão literária, né? Ou identificar algum problema, tá? E aí, enfim, né? Problemas a gente pode elaborar aos montes, né? Eu trouxe um caso aqui, por exemplo, de El Salvador, né? Que está utilizando o Bitcoin como uma moeda do país atualmente, tá? Tá querendo fazer essa transição aí e atualmente ela já colocou como sendo a moeda que vai ser utilizada como base nacional, tá? E isso vai gerar muitos problemas, tá? Vou dar um exemplo só de um aqui, né? Problemas que houve já diversas manifestações, né, da população em El Salvador contra a medida, né? Então isso cria uma impopularidade, tá, do presidente, né, que é um, um amante, né, do Bitcoin. Não encontrei a palavra melhor, né? Um admirador. Enfim. Então, esse é um problema. E outros diversos problemas que vocês podem vir a pesquisar, encontrar e até visualizar, tá, dentro do assunto. E aí, as diretrizes. Continuando aqui nas diretrizes. Desenvolva a solução da situação ou preveja algum cenário possível para o ativo ou empreendimento. Tá? Aqui a questão de desenvolva a solução da situação também pode ser de uma maneira empírica, tá? Não é uma coisa muito... Não é uma coisa certa ou errado, tá? Porque às vezes a solução da situação para vocês não é a mesma que a minha, não é a mesma que para fulano, não é a mesma que para Beltrano, Ciclano e por aí vai, tá? A ideia é vocês pesquisarem sobre o assunto. Aí, gente, só uma coisa muito importante está na revisão literária, tá? Que eu não comentei aqui, que eu estou lembrando. Cuidado com os YouTubers, tá, gente? Eu chamo de YouTubers aqueles caras que ficam divulgando aí, tipo, compre a Petrobras, compre Vale, compre não sei o que, tá? Cuidado com esses vídeos, tá, gente? Por favor, tá? Isso não é revisão literária, tá certo? Revisão literária é um livro, é um site, tá? É algo que foi publicado, tá? Revisão literária não é uma opinião, tá? Pode até incluir uma opinião, mas você tem que deixar bem claro, a opinião do fulano tudo bem? Uma revisão literária normalmente é algo que já foi confirmado ou revisado por pares, tá? O que é uma revisão por pares? Quando a gente envia um artigo para a revista, esse nosso artigo, ele é revisado por pares no duplo cego. Eu não sei quem está me avaliando e quem está me avaliando não sabe que sou eu, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar sobre isso, principalmente na questão da Covid, né? A questão aí de medicamentos, de cloroquina e tudo, né? Que teve um artigo publicado na Lancet falando da cloroquina, e aí o pessoal, alguns tomaram a cloroquina como uma solução para a Covid, e aí depois tiveram outros estudos já que desmistificaram a cloroquina, e por aí vai, tá? Isso é um exemplo clássico aí que a gente teve aí há pouco tempo. Né? Se você pesquisar lá no Google Acadêmico cloroquina, né, vão vir trocentos artigos sobre isso. Tá?
Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos continuar. Estrutura da apresentação. E aí isso aqui é o que vocês têm que fazer como base, tá? Uma introdução, que é uma breve explicação do trabalho, informar o assunto que será abordado e a motivação do investimento ou empreendimento escolhido. E a motivação do, né? Faltou um do aqui. Tá? E a motivação do investimento ou empreendimento escolhido. O objetivo do trabalho, né? Informar o ativo ou empreendimento escolhido e destacar a importância dele dentro do contexto da análise de investimentos. Aqui pode ser dentro do contexto da análise de investimentos ou social também, tá? Deixa eu até abrir aqui, que eu já vou fazendo essas alterações. E aí coloco para vocês lá o PDF atualizado. Tá? Motivação do investimento ou empreendimento. Tá? É contexto da análise de investimentos ou social. Tá? Por que social? Como é que eu posso falar? A educação financeira, tá? Dos indivíduos, né, das pessoas, ela é uma atitude de sociedade. Tá? Então, é bastante interessante, se vocês trouxerem alguma questão, né? Pode ser também, por exemplo, na parte de economia, em relação à Covid, essas coisas, né? Como que o lockdown gerou desemprego, queda de rendimento das pessoas, né? Dos indivíduos. Né? Então, isso tudo entra num contexto de sociedade. Tá? Então, vocês podem trazer questões sociais também para o trabalho. Tá? Não precisa ser uma coisa necessariamente das exatas, vamos colocar assim. A metodologia, vocês vão descrever o tipo de pesquisa que foi feito, tá? Como que vocês utilizaram, tá? Quais foram os sites, né? Como vocês utilizaram o Google, pegaram livros, tá? Fizeram uma pesquisa exploratória. A maioria, na verdade, todos os trabalhos provavelmente serão feitos com pesquisa exploratória, né? Se vocês abordaram algo quantitativo também, tá? Uma breve explicação do ativo ou empreendimento e as ferramentas utilizadas para análise do problema ou revisão literária. Tá? Ferramentas é porque, assim, se você utilizou um Excel para fazer uma planilha, tá? Ou, não sei, utilizei o Google Acadêmico para pesquisar a minha revisão literária. Tá? Ferramentas é algo que você utilizou, o que você usou, tá? Para poder fazer o trabalho. Aí isso tudo entra na metodologia. Os resultados, tá? E aí mostrar possíveis tabelas ou gráficos, abordando potenciais problemas e discutindo a projeção de eventuais cenários. Tá? Então eu posso pegar e fazer que nem eu fiz na última aula com vocês. Tá? Eu vou ali no Google, se eu quero falar, né, sobre Petrobras, tá? Eu vou aqui e dou um Google, por exemplo, PET 4, tá? Aí eu posso pegar esse gráfico aqui, tá? Não, um print screen, uma ajeitadinha nele aqui. Posso pegar o gráfico de um dia, de 5 dias, de um mês, de 5 anos, tá? Posso fazer uma análise média, qual foi o valor médio aqui utilizado, tá? Dentro do período, tá? Importante aqui também na metodologia se, por exemplo, eu vou falar sobre um ativo, tá? Qual foi o período de tempo que você está utilizando desse ativo? Eu peguei os dados no site da Bovespa sobre a Vale. Tá? Qual o período de tempo que eu estou utilizando? Estou utilizando os últimos 5 anos. Eu utilizei o período da Covid, né, da pandemia, né, entre março de 2020 sei lá, dezembro de 21. Eu quis analisar um período antes pandemia e durante pandemia, né? Qual era a média do ativo antes, depois, o que aconteceu com o gráfico, essas coisas. Tá?
E projeção de eventuais cenários é o que vocês esperam ou o que vocês podem prever em relação ao que vocês estão fazendo. Por exemplo, se eu vou falar de Bitcoin, tá? Qual é a minha projeção para um cenário de criptomoeda? Eu acho que a criptomoeda vai dominar o mundo. Tá? Então, pelo que eu pesquisei, parece que a criptomoeda vai pesquisar o mundo. Basicamente isso. E uma conclusão com a síntese do trabalho feito. Né? O que você viu o que você conclui, né, na verdade, né, com o trabalho que você fez. Né? Então, é basicamente isso, não tem, assim, muito mistério, tá? São um trabalho dividido em 5 etapas, tá? Claro que toda etapa ela podem ter subetapas, aí é com vocês, tá? O que vocês já têm de experiência, o que vocês já fizeram, já viram aí. E eu coloquei aqui algumas fontes de pesquisa que vocês podem utilizar, tá? Mas aí também são exemplos, tá? Então, tem um PDF aqui da Bradesco Corretora, tá? Que é uma apostila de análise fundamentalista. Tem alguns não, né? Tem fórmulas, tem tudo lá que vocês podem utilizar. O próprio site da Bovespa, né? Vocês podem utilizar os preços dos ativos, se quiserem. Né? Tem algumas notícias também, tem algumas pesquisas no âmbito governamental, tá? Sites do governo, né? Governo federal, tá? Análise de investimento, tá? Se quiserem, podem pesquisar também no site do empreendedor, para quem vai falar de empreendimento. Tem aqui eu não sei se é uma apostila agora ou se é um artigo. Deixa eu abrir aqui para ver. Ih, acho que travou. Bom, e tem também o site do Sebrae aqui, tá? O site do Sebrae também tem algumas informações, se quiserem buscar e tal. Isso aqui é uma apostila assim, que eu encontrei na internet e coloquei aqui o link para vocês, se vocês quiserem dar uma estudada. Acho que não tem nada que a gente não tenha comentado aqui ou conversado sobre, tá? Mas obviamente deve ter informações adicionais aqui que eu não tenha comentado, com alguma coisa de nota de rodapé. A deflator, eu não falei sobre deflator, né? Se quem quiser tiver interesse aí, tá? Para fazer a pesquisa, pode utilizar aí também. Mas aqui são exemplos, tá? Obviamente não é obrigado, né? Não é obrigatório vocês utilizarem esses exemplos, mas é como se fosse um guia aí para vocês. Perguntas ou dúvidas sobre o trabalho? Qual a data, professor, para entregar, para apresentar? Isso que nós vamos decidir agora. Mas em relação ao trabalho, alguém tem alguma dúvida ou questão? Não, aí tá tranquilo. Bom, então vamos lá. Datas. Tá? Eu vou até colocar aqui. O que acontece? Né? A gente vai ter provavelmente mais de um trabalho aí a ser apresentado. Vocês têm que... O primeiro trabalho é para o dia 18. Tá? Então, teoricamente, no dia 20 a gente já poderia começar a fazer as apresentações. Mas para não ficar muito próximo, né, um do outro, a gente pode começar no dia 27. Né? Então seria... Agora, é o seguinte, né? Quem for gravar vídeo tem que enviar o vídeo, quem for apresentar, apresenta, não tem problema. Mas não vai dar para fazer tudo no mesmo dia, né? Então a gente pode colocar aí 27, 4 e 11, tá? Só que vocês vão ter que se dividir nisso aí. Então, eu gostaria que vocês, essa semana já, tá, definissem isso, se for possível. Mas a primeira apresentação
já tem que ser no dia 27. Algum grupo tem que apresentar dia 27. Tá? E também ver quantos grupos vão ter. Porque eu tenho 40 inscritos. Tá? É óbvio que eu acredito, né, que os 40 alunos não vão fazer o trabalho sozinhos, então vão ter grupos que vão se juntar aí, pessoas que não se juntar. E aí é com vocês, tá? Mas a gente vai precisar fazer já uma primeira apresentação, tá? Dependendo de quantos grupos tenha, assim, eu estou prevendo aí que vai ter uns 6 ou 8 grupos, tá? Colocar uns 2 ou 3 grupos para apresentar no mesmo dia, tá? E aí fica nessas datas aí, começando no dia 27. 27, 4 e 11. Não ouvi nada. Marcelo, não ouvi nada. Tá com um ruído no fundo. Melhorou? Melhorou muito. Tá. Não, é porque você disse 40 alunos e 8, 6 grupos. Qual o número máximo de participantes por grupo? Não tem não, gente. Não. Não, é que antes no segundo trabalho tinha um número máximo, mas então... Tinha? Eu tinha falado isso? Número máximo? Eu falei? Em alguma das aulas, eu tenho quase certeza, eu acho que foi nas primeiras aulas, quando você disse que ia ter um primeiro trabalho e um segundo trabalho. Não. Não, mas não precisa ter número máximo. Não, mas se a ideia foi abonada, pode ser abonada, não tem problema. Não, se eu falei, é porque eu devia estar pensando no. É porque assim, a minha ideia é que tenham no máximo 8, tá? Pra gente poder fazer isso em 3 dias. E aí 8, tá? 40 divididos por 8. 5, pelo menos 5 no grupo, tá? A minha ideia é que tenha no máximo, assim, no máximo dos máximos 10 grupos, tá? Por isso que a ideia é que vocês podem se juntar à vontade, tá? Se tiver 6 grupos, 5 grupos, não tem problema não. Aí a gente até pode esticar um pouco, né? A quantidade, as apresentações, né? Pode jogar para o dia 4, né? Se a gente tiver 6 grupos, 5 grupos, pode jogar para o dia 4 e ficam apresentações no 4 e 11. Tá? Mas, a princípio, vocês vão ter que se organizar aí para a gente poder já definir isso aí, para a gente poder começar as apresentações no dia 27. E assim, dá tempo de vocês pesquisarem, vocês têm tempo hábil para isso aí, tranquilamente, né? Vocês já podem começar a fazer agora, né, obviamente, mas como vocês estão envolvidos no primeiro trabalho, eu acredito que vocês não vão fazer, tá? Mas mesmo assim, quem deixa para entregar no último dia, que é dia 18, ainda vai ter aí quase 10 dias aí para fazer, tá? Mais alguma pergunta? Bom, então esse documento tá lá no AVA, tá? Para vocês baixarem. E aí qualquer coisa também vocês podem mandar por dúvidas lá no grupo. Não tem problema não. Eu vou subir o arquivo novo lá. Uma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês, né?
Eu não sei se eu comentei com vocês, mas está lá no AVA também, tá? O trabalho 1 vale 4 pontos, o trabalho 2 vale 6. Bom, gente, então eu acho que... Eu acho que não, Foi. eu acho que não tinha comentado não, mas tá comentado no caso agora. Então, eu coloquei lá no AVA, tá? Tá lá o valor dele. São 4 questões, né? Então, 4 pontos, 1 ponto para cada uma, né? E aí vocês podem fazer a apresentação do trabalho, que, como eu falei, né, vai valer... Opa. Acho que isso eu falei no início, né, que o trabalho 2 valeria um percentual maior da nota. Eu coloquei aqui, ó, trabalho 1, 4 pontos, trabalho 2, 6 pontos. Eu vou atualizar esse arquivo aqui. Deixa eu ver se tem. Bom, gente, então é isso. Se tem alguma dúvida, uma pergunta, senão eu posso liberar vocês. Só vou subir o arquivo lá e a gente encerra. A gente pode encerrar aqui, quer dizer. Professor, até então, nenhuma dúvida. Caso surja alguma coisa, eu posso te mandar mensagem no privado, no grupo? Pode mandar mensagem lá. Pode mandar mensagem no grupo. Ou, assim, na verdade, na semana que vem a gente ainda tem mais um encontro, tá? Para falar do trabalho 1, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Tá? Não sei se é sobre o trabalho 1. E sobre o trabalho 2, a gente ainda tem aí também o encontro do dia 20, pelo menos. Tá? Mas pode mandar lá no grupo, não tem problema nenhum. Pergunta. Tá, beleza, professor. Obrigado. Tá bom, professor, obrigado. Então tá bom, gente. Boa noite. Boa noite e até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.